Às vezes nós não conseguimos entender como é que alguém mantém raiva por tanto tempo, uma perseguição dessa, mas não duvide que nas entrelinhas da nossa personalidade a gente tem essa capacidade. É porque o corpo, ele é como se fosse eu costumo chamar que é o Rivotril da alma, né? Mas ele é como se fosse uma bolha em que, se você passa uma coisa hoje, ele vai tirando, na hora do impacto, ele vai tirando, daqui a pouco você quase não sente mais. Vai passar um tempo, tal, com algumas exceções, mas você não consegue manter. Mas uma vez que você não tenha mais o corpo físico, você não tem mais a perda das sinapses dos nossos neurônios, você não tem mais o processo de deterioração celular, de morte. Isso não acontece mais no corpo astral. E as sensações, num corpo desse, são muito mais intensas, porque ele se aproxima mais da consciência de quem nós somos, né? A intenção desse corpo, ele limita em certo ponto, mas é liberar as partes emocionais com algumas áreas já intelectuais incríveis. Não é um mental soma, um corpo mental, mas ele é mais próximo ao corpo mental. E as sensações são impressionantes. E por isso que eu digo, a gente, por mais que eu vou falar de um assunto que não tem a ver comigo, tem. Sensações que você tem. Vou fazer a primeira pergunta não minta, porque você vai mentir para você. Eu mesmo vou falar. Eu já estou dizendo a você que minha resposta é sim. Você tem certeza? Eu vou fazer a pergunta. Você guarda alguma mágoa de alguém? Aí você vai falar, teoricamente não. Mas isso que você tem de alguém? Você fez um trabalho, numa bobeira você pode voltar a sentir. Essa intenção aqui, ela pode ficar realmente, a alma pode permitir, ela pode muitas e deixar para lá. Mas ela é uma semente que, se você cai numa zona inferior e voltar a alguma ação, isso pode ficar de uma forma tão incrível que pode fazer você enlouquecer nesse ambiente, porque todos são assim, o ambiente é tóxico, lá é ilimitada a sensação, então ela vai explodir em você, e isso vai se tornar uma ação dificílima de resolver, tá? Então, por isso que a gente tem que aprender a entender, por mais que seja, assim, errado, e né? Pelo menos compreender a insanidade disso. Os inimigos do passado são, sim, aqueles que... Pode ser nesse passado? Pode. Você pode ter tido um problema nessa vida, essa pessoa já desencarnou. Minha mãe, em uma certa época, aconteceu uma coisa comigo quando eu era criança, que eu nunca mais soube o que foi que aconteceu. Nunca mais soube. Nós morávamos em Santos, no Canal 1. E eu fugi de casa de manhã cedo. 5 horas da manhã, por aí. Frio, meu magrinho, a casa estava fechada, a chave. Eu pulei eu subi, eu me lembro, pra você ter ideia. Só que eu lembro assim, eu subi tinha uma banheira no negócio, eu pisei em cima da banheira, peguei em cima de uma frestinha desse tamanho de vidro, pulei pela fresta e fui para a rua, fui para casa de um amigo, um amiguinho que eu tinha ali na esquina. Era tão perto do Canal 1 que às vezes eu ia brincar no Canal 1, ele não era tão sujo como os dias de hoje. Tá? Tinha uns sapos, tinha uns negócios ali no Canal 1, tinha uns peixinhos, tá? Tinha peixinho também, a gente pegava peixinho, tal, essas coisas. E eu fui brincar lá com ele. O nome dele eu vou falar o nome dele porque talvez alguém conheça. Eu nunca mais soube dessa história. O nome dele era Anderson. A casa era uma casa de muro verde, de porta verde grande de madeira, e acho que a entrada de porta de metal, assim, de grade. Eu fui brincar com ele. Eu era menor que ele. Eu tinha o que ali? 4 anos? Por aí. 4, 5 anos. Aí eu nem sabia do que estava fazendo. Aí eu sei que nós estávamos brincando, e do nada, o Anderson, ele morava nessa casa. Por isso que eu falo, às vezes vem daí uma coisa, tá? Ele pegou umas coisinhas de fósforo, assim. A gente estava fazendo chamada de pé de galinha, só que eu nem sabia o que era aquilo. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, para falar a verdade. A gente acendia e aquilo pegava fogo assim, a gente estava risada, assim. A gente começou a fazer isso várias vezes. Aí eu fiquei sentado, tinha a varanda, tinha uma parte atrás que era um espaço aberto, eu estava dentro da casa. E ele ficou sentado pro lado de fora.
Ele escalou, eu me lembro, ele escalou a prateleira. Tinha uma prateleira, ele escalou, lá em cima a mãe dele guardava o álcool. Depois, você já imaginou o que aconteceu, né? Ele desceu com o álcool, jogou o álcool em cima do negócio. Olha, eu não sei dizer quem foi que acendeu aí, se foi eu ou se foi ele. Não me lembro, eu não sabia nem fazer isso, na verdade. Eu sei que ele era maior que eu, um ano e meio, 2 anos, assim, acho que mais até. E nessa época, 2 anos a mais é muito, assim. Aí quando pegou aquele negócio, eu não entendi nada, o negócio acendeu e foi pro lado de fora, porque a oxigenação ia para fora da casa. E foi para cima dele. Cara, por isso que eu falo, os inimigos do passado, eu estou dizendo que esse é um caso, tá? Só estou falando que tem situações que você não tem controle. Ele pegou fogo nele, até porque foi ele que derrubou o álcool estava nele. E aí ele começou a correr atrás de mim, velho, porque estava pegando fogo, e ele começou a correr atrás de mim. Para você ter ideia, eu corri tanto pela casa, teve uma hora que ele veio para cima de mim, eu fui para cima do beliche, aí tinha a escadinha, eu me joguei por dentro da escadinha, assim, corri. Aí eu fui pra rua, bati e saí. Eu abri a porta na velocidade e saí, assim, que eu me tremia todo, assim. Aí eu corri pra minha casa, eu fui pela esquina, virei, não era muito longe, era uma esquina, assim. Acordei minha mãe e falei, mãe, o Anderson tá pegando fogo. Minha mãe chegou lá, ele ainda tava pegando fogo. Minha mãe se mudou do lugar com medo, porque ele passou tanto tempo no hospital que eu não sei o que foi que aconteceu com ele. Eu nunca fui, eu só me lembro da história porque minha mãe conta umas partes, né, dessa segunda parte. O resto eu que contei, como foi que aconteceu pelaquela visão de criança da época. Em situações como essa, não sei se ele desencarnou porque, não sei. Situações como essa causam, depende da consciência. Nós tivemos, nesta vida, tive situações em que poderia, se essa consciência não estivesse numa hora boa, não sei, ter causado um assédio. Ter causado a consciência, porque foi um acidente, ninguém é culpado. Mas a consciência, ela interpreta as situações kármicas ou os entendimentos do jeito que ela acha que ela compreende. Tem situações que ela não entende. Onde ele quer que esteja agora é uma das melhores energias para o Anderson aqui ou em algum lugar, enfim. Não deve ter sido fácil. Esse é o assunto de hoje. Nós fizemos muitas coisas por aí. Muitas pessoas ficaram no caminho, relações que terminaram. São muitas as formas na vida. Não duvide que situações, por exemplo, de que alguém fez com você, não lhe deu socorro. Sei lá, o cara passa por um acidente e deixa você caído no chão. Aí você desencarna. Um policial, no cumprimento do seu dever, precisa usar força, levando ao desencarne. Um juiz que, no cumprimento do seu dever social, onde ele não assume essa consequência sozinho, assim como o policial não, né? O Estado responde por ele, grupo karmicamente todos nós, de alguma forma ou de outra, toma uma atitude e condena uma pessoa, sei lá, 30 anos de cadeia. O espírito errou, mas ele pode, ou nesse caso, né, fez alguma ação, digamos assim, mas ele pode achar-se no direito de perseguir, e começar a perseguir. Esses são os inimigos do passado. Eles acontecem desde pequenas ações, normalmente são assim, entendimentos da gente. E como que eu sei disso? Conversando diretamente. Ninguém me falou isso. Quando eu comecei a ver as questões dos inimigos do passado, foi com a minha mãe, velho. Ninguém chegou para mim, eu não li no livro espírita isso, apesar de depois o embasamento ter sido dado tanto pelo espiritismo como pelo estudo do IPC e outros lugares. Quer dizer, a observação que eu não estava só. Mas a primeira vez que eu saí do corpo, que eu comecei a perseguir um cara que está no quarto da minha mãe, ele me falou que ele estava com ela ali por uma questão. Ele me disse, tinha acontecido uma coisa, não perdoo, e eu tenho direito a fazer o que eu estou fazendo. Eu estou aqui antes de você nascer. Eu tenho direito. Vê. E o que é interessante, o inimigo do passado, por exemplo, isso aí aconteceu, provavelmente, eu nasci em 77, aquilo era 80, 81, por aí. 1980, por aí, aconteceu essa ação. Se esse espírito, que Deus o ilumine nesse momento, não por isso, mas por tudo que aconteceu, mas se ele achasse
na sua consciência que ele tinha o direito, sei lá, não tinha o que fazer. Ele perseguiria, e na cabeça dele, apesar de terem se passado 40 anos e poucos anos, na cabeça dele, era como se tivesse acontecido ontem. E ele, quando me olha, ele não me vê adulto. Meu corpo, para ele, insignificante. Ele vê a identidade daquele momento. É como se você guardasse para sempre, sem perder uma vírgula de um dia a mais, ao menos, aquilo que aconteceu naquele momento. E por isso que é difícil trabalhar com os inimigos do passado. Porque eles olham para você e você está numa vida com a consciência mais baixa, dentro desse corpo que eu falei para você que diminui a nossa capacidade. E você pensa, velho, poxa, já estou em outra vida, olha, me perdoe se eu fiz alguma coisa para... Eu preciso que você e a gente, junto, entenda como funciona isto na cabeça de um ser que não tem deteriorização de memória e que não olha você com os olhos de agora. Ele olha você como se você estivesse exatamente no momento que aconteceu. Então não adianta você falar que você mudou, que você é outro. Até porque é claro que você é o mesmo, com poucas ou pouquíssimas ações, para eles, às vezes, invisíveis, não vistas. Então ele te vê como aquele cara, daí você fala assim, não, tá ali bonzinho, rezando o Pai Nosso. O quê? Você tá o quê? Você tá fazendo o quê? Não, porque Deus... Eu acabei de falar isso aqui, sem hipocrisia. Não, porque Deus... Deus? Você é um miserável, você me... Enfim, não consigo repetir. Mas na cabeça dele é assim que ele verá. Então é importante que você entenda como é que funcionam espiritualmente, por que eles nos perseguem. E aí que vamos entrar. Esses são eles. Por quanto tempo eles ficam? O tempo não existe ali. Ana Paula, obrigado por virar membro. Ela sempre ajuda na faculdade, tá? O tempo não existe. Não existe para ele. Porque se você não envelhece, se a memória não deteriora, o tempo não existe. Não tem o tempo. O tempo só é uma forma que você conta, porque algumas coisas estão mais ou menos acontecendo, você passou 10 anos, a memória já não é mais a mesma, a coisa fica... Mas todo dia você nunca vai deixar de existir da mesma forma, você nem ia se preocupar. Como eu falei ontem, nem ia cantar parabéns, não precisa. O espírito não canta parabéns. Oh, mas o que ele fala hoje faz 40 anos que eu desencarnei. No máximo. Da última vida que eu estava. Mas não vai ter um bolo, não vai ter nada, vai ter um comentário. Esse é um procedimento natural, até porque isso vai se perder no tempo. Hoje faz 200 anos, os espíritos que não precisam voltar sempre, que eu desencarnei, da última vida que eu estava. 200 anos no sentido da contagem, né? Então, nos persegue a vida inteira? Normalmente, sim. E dependendo da situação, dá para trabalhar isso? Dá. Como? Vídeo é muito importante a gente entender isso. O vídeo... E às vezes, como você fez assim, por exemplo, você não precisa ser ruim para acontecer um inimigo do passado. Não precisa. Você está ali com um bom coração, ele vai sentir, não tem maldade, mas depende muito da consciência do que aconteceu, das casualidades, de uma ação como essa que eu contei, uma criança. Mas vai estar contido ali, porque ele me correu atrás de mim na hora? Desespero, inconsciente, eu nunca entendi aquilo. Né? Então eles podem perseguir você a vida inteira? Inteira, todinha. E sem que os mentores consigam fazer nada, às vezes. Porque é preciso que toque o coração. É preciso que alguma coisa aconteça entre a relação dos dois, às vezes uma intervenção divina, inteligente. Às vezes espaço e tempo. Às vezes a encarnação, eis que você olha para o seu filho agora e não sabe exatamente quem é. Primeiros processos difíceis de serem desvinculados. Encarnação de pai, filho, mãe. Esses são normalmente, as relações que são kármicas, principalmente.
porque ele vai ser seu irmão, sua mãe, seu pai, para sempre. Uma esposa, ex, tal, pode, né? Pode gerar karma pesado, mas eu digo assim, não é a relação começa ali, é a partir dali. Pai, filho, mãe, relação que nunca mais tira, de perto, algumas proximidades também. Estas normalmente é que estão aqueles espíritos que vêm agindo perto da gente, para nós ou trabalharmos juntos, ou para não ter outro motivo, partindo desse nível de consciência, que os espíritos venham juntos, vamos encarnar junto para melhor. Normalmente vai ter alguns resgatezinhos aí, situações como essa. Principalmente quando tinha envolvimento de problema, de ódio, perseguição e outras tantas dificuldades. Tanto que você vai ter relações no meio do caminho que você vai perguntar, pais, abandono, não assumindo as responsabilidades, pais que não aguentam, porque às vezes o pai, teoricamente, ele é responsável, pelo menos na nossa lei, também no próprio processo espiritual, pelas primeiras instruções do espírito quando está aqui. Mas o pai, ele não aguenta às vezes, porque é tão pesado, né, a mãe? É um negócio tão absurdo, estou dizendo que está certo, tá? Fora, às vezes, algum momento que não aguenta. Ele se sente, sabe, desde o começo. Então, esse processo ele pode perseguir por vidas. Por vidas. Você desencarna, o ser continua no umbral. Isso se você também não vai junto, tá? Não pega você e leva. Depende do seu coração, porque às vezes você já está no estado de libertação ou você não estava no estado de compreensão, você causou a dificuldade, mas não está no vínculo da raiva, do vínculo, já até se arrependeu verdadeiramente, mas o Seda continua lá. Então você encarna, ele te perturba a vida inteira, você desencarna, é recuperado, isso se ele não conseguiu te destruir, porque eles vão tentar fazer isso, e a gente vai falar disso um pouco, e o cara continua lá, e o que acontece com você no astral? Sem paz. Você faz, cara, velho, encarnei, perturbou minha vida inteira, tá lá, vamos ter que, aí vai ter o grupo karma dele, provavelmente já perto do seu, porque isso vai se tornar parte de você já, vamos ter que programar uma entrada na vida e vocês vão ter que cuidar dele, vai ser difícil. Daí começa. Então, é muito comum isso, tá? Por que não despertam no astral? Cara, vocês não têm noção do que é o astral, o que é umbral. Quem pergunta isso não sabe. É só você chegar, para você entender um pouco, só um pouquinho. Tenta olhar a Cracolândia aqui em São Paulo e aqueles seres que ali estão no chão, onde 80%, essa é a média, tal, para cima, já era a vida deles. A vida deles ali, nessa encarnação, desandado. Sem recuperação no momento. Sem chance. Dali, vão para o cemitério. Sem nenhuma. Isso é um contexto que isso acontece. Só para você ter uma ideia de como que pode ser a loucura e o tipo de radiação daquele ambiente. Então, outra coisa, o que eles conseguem fazer perto de alguém? Porque tem alguns tipos de assédio que eu falei que são complicados. Quanto mais perto de você, maior o assédio. Assédio de abortado, eu vou falar assédio de filhos abandonados, que pode ser um caso desse. Tem muitas obsessões assim. E assédio de pessoas próximas. Por que os mentores não conseguem tirar? Porque é uma relação muito pesada de um contato que ele não é, digamos assim, desproporcional. Ele tem uma proporção. Aconteceu uma ação. E o pior de tudo, sabe qual é? Você não precisa ter um defeito para o inimigo encostar em você. Porque a relação entre vocês é o próprio defeito. Como que funciona? Porque normalmente um obsessor encosta pela fragilidade, pela baixa frequência. Aí é que mora o problema. Você pode estar... Cara, isso que eu vou lhe falar é triste. Você pode estar na frequência que você quiser. Ele vai lhe acessar. Você vai ter que fazer um trabalho formidável para não cair todos os dias. O problema é que é tão forte, que a presença é tão incrível, que ele começa a falar e você ouve. E você não lembra. Agora, quantas vezes você está sentado, você acha que é por acaso?
Outro dia eu fui na Augusta e sofri uma influência, não sei qual foi. Eu saí ali fora para tomar um café entre a pausa de uma aula. Meu irmão, bateu um negócio tão... Alguma coisa encostou e olhe, sem relação kármica, sem relação, era uma coisa de lá da rua, lá, sei lá o que foi. Demorou para sair, passei o dia com aquele negócio ali. Sem relação de proximidade. Se tiver alguma coisa que encoste em você e ele vai falar e você vai ouvir, você vai na mesma hora baixar. Sua autoestima vai embora naquela hora. Sem você perceber por quê. Você está aqui bem, nada. Na hora que o espírito chega, e se você conseguir ficar bem, porque ele vai minar você de um jeito, que a intenção dele é ele destruir, ele aprisionar onde ele está. Levar você para o lugar que ele está. Aliás, esse é o ápice de qualquer assédio, tá? É o suicídio. Qualquer trabalho de assédio, qualquer um, o ápice final é o suicídio. Então tem que ficar ligado. E essas coisas estão acontecendo. O que se faz? Bom, a partir do princípio que tem uma média, que não é totalmente incomum, que a gente entende, vai depender de algumas variações, tem tipos diferentes de obsessores, tem tipos diferentes de seguidores, de assediadores, de perseguidores, de inimigos, tá? Eu já falei a vocês que eu tenho inimigos de passado. E eu já encontrei com ele. Aliás, se você fora do corpo, você vai ver. A própria estudo da clarividência, você vai ver também. Ah, mas eu não quero ver. Então não faz diferença se você não quer ver. Aliás, essa é aquela velha história. Uma pergunta, outra pergunta, a enquete está aqui, ó. 62% guarda mágoa. Eu vou fazer uma pergunta para você ser sincero. Você prefere sofrer? Você prefere saber? Em relação aos assédios e perseguições espirituais, você prefere saber porque só sofro, ficar sem saber? Porque tem muita gente que vai falar, pá, eu quero... Rapaz, vê, é a mesma coisa que eu perguntar para você. Você está sentindo dor de cabeça todos os dias. Isso aqui que eu perguntei para você é a mesma coisa que eu vou falar agora. Todos os dias você está sentindo uma dor, sei lá, nas costas. Todos os dias você sofre uma dor que não para de lhe incomodar. Você prefere continuar sentindo a dor. Saber ou não saber não vai necessariamente mudar a sua dor, mas vai poder fazer você se posicionar em relação a uma possível busca por um tratamento. O médico vai falar para você, você está sentindo essa dor por causa disso, disso e disso. Se a gente não sei se a gente vai conseguir curar, mas se a gente fizer isso, isso e isso, vai dar uma aliviada. Tem medicações aqui que vai dar uma aliviada. Aí você prefere. A única forma de você conseguir chegar a algum tipo de relação é você aceitar a condição que foi colocada a você. Não, prefiro não saber. Aí vai morrer com dor, ou vai passar a vida toda agoniado sem saber a frequência do que está acontecendo. Então, o ato de sair do corpo e ter clarividência é o ato de saber, você saber, não é alguém que vai lhe falar, porque isso é perigoso, alguém lhe falar. É você que vai ver, e é tão incrível a presença que você fica um tempão pensando sobre isso. Porque ali é indiscutível, você tem uma, duas, três vezes, às vezes, a mesma experiência. Tão forte e lúcido, acordado. Eu rolei no chão com o espírito. Ele gritando comigo porque eu havia andado e ele tinha ficado. E não era só um. Andado da onde? Sabe Deus. Ele só falou para mim isso. E continuou acontecendo na posterior. Ficou lá. Saí, larguei, ficaram. E cobrando que eu tinha largado lá. Quer dizer, como se você tivesse um parente que você amasse muito, você ganhasse alguma condição financeira, o outro ficasse na pobreza. Era essa a sensação. Só que, no caso, era por uma questão espiritual. Isso está acontecendo, isso aí, o tempo todo. Às vezes a pessoa não quer nada, você vai, anda, a outra acha que foi abandonada. Tem um monte de coisa disso. Então, assim, a gente está falando de um dos piores tipos de obsessão, como eu falo a você. Não, o mentor não consegue tirar fácil.
A única forma de fazer isso é mudança sincera de ações, através da paciência, de amor constante, vibrando, eu vou falar disso já já, sempre vibrar pelos seus inimigos, pedindo ao universo, a Deus, que lhe dê a oportunidade, seja lá da forma que Deus achar que tem que ser, ou alguma coisa achar, de resolver as situações que precisam ser resolvidas. Com isso, você se coloca à disposição em oração, de forma humilde, para o que precisar, eu estou disposto a mudar, a melhorar, a trabalhar isso, tá? Lembrando que às vezes tem várias histórias, ó, tem uma história do Máscara de Ferro que perseguiu, tem um filme dele, isso, tá? Assiste o filme de Divaldo Franco. Já assistiu, cara? Não. A gente pode assistir. Divaldo Franco, que tem um espírito que perseguia ele há 4 séculos. O Divaldo Franco, quer dizer, não tinha nada, ele sabia tudo. Ele viu ele psicografar os 200 livros, ele via a sessão de desobsessão, ele tinha todas as informações de formação de médium, formação de doutrinador, nada que você falasse funcionava para aquele espírito. Nada. Nada do que era falado funcionava. Só uma coisa funcionou: tempo, paciência e amor. Quando Divaldo Franco recebeu uma criança jogada no lixo na frente da Mansão do Caminho, que o espírito apareceu para ele e perguntou: você vai cuidar desse ser desprezível? Ele falou: vou. E você vai amar esse ser? Ele falou: agora não, mas eu vou amar. Aí ele caiu de joelhos. Foi dobrado pelo amor. Vê que incrível, né? Foi assim que ele foi dobrado. Lembrando da história também de Francisco de Assis, na época que Francisco de Assis foi João apóstolo, o que não morreu, um único apóstolo que não foi morto, incluindo Jesus também. Que ele, naquela época, curou pelas mãos dos próprios espíritos, inclusive junto a Jesus, mestres também perto dele, um anceniano, que era a lepra. Esse anceniano, ele curou. Foi numa caverna daquela lá, isso, Jesus já tinha desencarnado, tá? Ele foi lá e curou. Depois encarnou em 1300 em Assis, depois passaram várias coisas, né? Escolheu esse espírito para ser pai dele. Só que ele era muito materialista, ele abriu mão de tudo e foi ser quem foi, Francisco de Assis, né? Aí, até que 2000 anos depois, esse espírito hoje, ele chama-se Carlos Murion, é o patrono da Casa Espírita Cidade da Luz, fica lá em Salvador, na Orla, ali, perto da Boca do Rio, ali. Acho que é na Boca do Rio, se duvidar, ali. É um bairro perto do mar, ali, Cavaleiros da Luz, se chama. É impressionante. Então, assim, olha o tempo que esse espírito demorou para mudar. Vai demorar isso tudo? Não, necessariamente. Mas a gente tem que ter entendimento que só vai acontecer com paciência, a hora vai despertar. E outra coisa, não duvide que, se não nesse planeta e em outros, você já sentiu essas coisas e já perseguiu ou até persegue alguém. Você estava no umbral, encarnou, estava sob perseguição, talvez esteja numa vida de redenção agora, despertar. Outra coisa, vocês. Isso eu repito, tenho repetido isso sempre. Pituaçu, obrigado. Pituaçu é do lado antes da Boca do Rio, né? É em Pituaçu. Perto do Parque Metropolitano de Pituaçu, inclusive, que é um parque muito legal. O assédio. Isso, eu queria que, se vocês pudessem carregar isso na consciência de vocês, de nunca mais esquecerem. Quando há uma ligação desse tipo, cara, eu tô aqui, a não ser que eu esteja de alta, o Divaldo Franco, por exemplo, estava em outra frequência já. Então esse espírito ficava o tempo todo colando nele, mas ficava baixando a frequência dele. Mas ele conseguia ficar lá em cima, porque encostava, não tinha mentor que fizesse nada. Na hora que ele encostava, ele encostava. Começava a cobrar tal, só que já tinha saído da frequência, o cara continuava com raiva. Não é exatamente o nosso caso, a gente não tem essa paciência toda, esse amor todo para dar, essa segurança inteira. A gente muitas vezes cai a frequência. Por várias coisas que a gente não entende, vazios, depressão, sintonia, baixa, angústia, que do nada acontece com a gente. Por que a gente muda tão fácil? Não consegue segurar. Não dá para saber. Tem que sempre pensar, é alguma coisa que tem de lado? É isso que eu quero falar para vocês agora. Eu venho repetindo, e isso é muito importante. A força de um espírito assediador, inimigo do passado,
do lado de alguém que está sob controle, quer dizer, baixou, deixou-se influenciar, não conseguiu sair, na verdade, não é nem deixar, não conseguiu manter-se numa frequência boa, porque a cobrança era muito forte, é algo que neutraliza a vida de qualquer um que cair. Neutraliza. Neutralizar significa dizer que você não faz mais nada. Você não se mexe, você não estuda, você não trabalha, você não... A sua vida é voltada a ficar parado sem prosseguimento. Você vai ser destruído, na verdade. Você não ganha dinheiro, você não cuida do seu corpo, você depende de alguém, a sua vida está parada. Ele não vai deixar você crescer. Você não vai ter capacidade de crescer. Aí você fala, onde estão os mentores? O tempo inteiro na frequência deles, trazendo informações e possibilidades de mudança durante o decorrer da vida. Às vezes colocando do lado um anjo encarnado, uma mãe, um pai, um irmão, que o tempo inteiro dá uma força, bota, se não fosse, está botando para cima, levantando, tal, se não fosse aquele outro, com grande oportunidade, por muitos anos, às vezes décadas, do lado. E outra coisa, pergunto para vocês, é injusto? Partindo do princípio que a consciência ela não para, é só uma vida, é relativa à injustiça. A pergunta é o que aconteceu no passado para esse ser estar desse jeito? O que aconteceu para ele de perseguir dessa forma? Alguma coisa aconteceu. Justifica? Lógico que não. Mas você concorda que tem coisas que não são tão simples assim? Eu falei para você do começo, a cabeça do cara aqui, ele te vê como se fosse naquela época. Exatamente. Você matou um cara, você cortou a cabeça do cara. Aliás, o que não era muito difícil. Até pouco tempo aí, nos anos 60, 50, no Nordeste, olhou para o lado, olhou para a mulher do cara, os caras podiam te matar com honra. E acontecia direto ali, no meio dali do sertão lá. E vai buscar quem os caras? Virava até cangaceiro. Os coronéis, que faziam o que queriam com os outros. A época da escravatura no Brasil. As injustiças corriam solto ali. E era um assim. E era natural que quem não tinha nada, não tinha direito a nada. Então, são muitas coisas que estão ali. Aí você vai falar injusto, injusto. Aí eu pergunto para você, não minta não. Não minta para mim não. Porque eu vou bater no ponto certo aqui agora. Você foi um desses políticos que desviou recurso da saúde. Ou alguém que, tendo poder como um desses donos de fazenda, coronel antigo, manteve sobre quase um cárcere ali, trabalhando de graça, o que era bem comum. Nossos pais ou avós têm histórias de pessoas que trabalhavam de graça, só moravam na casa deles. Ou eu estou mentindo aqui? Passaram a vida toda cuidando de família, de casa, cozinha, somente pelo lugar para dormir dentro da casa. Estou mentindo? Vocês vão conhecer histórias assim. Se isso também não é um tipo de ideia, de alguma forma... Ah, mas havia... É relativo. São bem tratados, mas tem situações muito complexas. E esse espírito, quando olha para você, ele não vê você agora, não. Ele vê você lá. Ele vê você como, muitas vezes, a violência de agora. Existe uma proporção? Existe. Agora, a proporção ela é colocada na justiça, as pessoas, quando são abordadas por todos, sei lá, não pode se generalizar em nada. Mas tem situações que acontecem. Todas as pessoas são tratadas, ainda que sejam da forma correta? As abordagens todas são feitas pela justiça, pela polícia, pelo que for, pelo mundo afora, são feitas da forma correta? Quantas pessoas estão dormindo e o cara vai lá, já ateia fogo nela? Pá, o cara está dormindo. Aconteceu isso pra caramba, que nunca mais se ouviu falar disso. Esse menino aí agora que pegou, aqui em São Paulo, matou pai, mãe, irmã, e depois ainda foi comer pão na padaria. Aí você desencana, vai para um umbral, com raiva, persegue, aí o cara fala injustiça. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa.
Não se trata o mal com o mal, nunca, porque se você fez uma ação foi feita. Se você vai e faz outra, é outro crime. A pessoa que responda pelas suas ações, mas é preciso entender que não tem inocência nesse negócio aqui, não. E muitas vezes a gente culpa o espírito como se ele fosse o culpado da história. Às vezes não é. Muitas vezes sim, às vezes não. Então não é tão simples falar injustiça. Observemos a fundo as motivações, por mais que às vezes elas não façam sentido ou não deveriam fazer. O correto seria essas pessoas deixar para lá, ver, até falar isso você fala, é difícil. E seguir sua vida, que a lei do karma, cada um responda pelas suas ações. Essa seria a forma correta. Chega de justiça. Então, já para um lado melhor, vai para um lugar mais alto, equilibrado, não fica preso no umbral. Porque é isso que eu costumo falar para os espíritos, sabia? Eu não estou fora do corpo. Fico do lado deles. Ó, paz, esse cara já lhe perseguiu. Foi assim que eu fui expulso de um centro espírita. Que eu falei isso para o espírito. O espírito estava lá embaixo, bravo, que todo mundo estava mandando ele perdoar um cara que estava assistindo uma palestra lá em cima, que tinha matado a esposa, estuprado filha e esposa, queimado a casa e deixou ele morrer numa árvore machucado, amarrado. Ele e mais alguns lá, sei lá o que foi aquilo. Épocas em que isso acontecia muito, com cangaceiro, com não sei o que e tal, e por aí afora. E ele estava lá embaixo, revoltado, porque o cara do lado ficava, irmão, perdoe. Eu cheguei e falei para ele assim, irmão, o que foi que aconteceu? Ah, tarará, tarará. Quer dizer, você sofreu isso tudo, eu falei isso aqui para ele, e você ainda fica atrás desse cara que está em cima, que não vale nada? Cadê sua esposa? Cadê sua filha que você falou? O cara parou assim, ficou olhando para o alto assim. Ele não entendeu. Eu também não perdoaria, mas não iria ficar perseguindo uma pessoa que já atrapalhou. Quanto tempo que isso aconteceu? Você nem sabe que ano você está. Você sabe que ano você está? Quanto tempo isso aconteceu? Parece que já tinha 70 anos a ação já. Cadê elas? Aí o que o cara fez? Ó, faz o seguinte, vá vê-las. Se você decidir, você volta. Ele foi ajudado assim, esse espírito. Fui chamado pelo diretor porque eu deveria pedir para o espírito perdoar. Aí eu perguntei para ele, o senhor perdoaria a ação que ele passou? Porque eu não perdoaria. Não vem com hipocrisia dizer para quê, não, porque ó, falar com voz bonitinha, com veludo, não.